Galerinha do primeiro ano, eu estava vendo aqui a gravação da primeira parte da aula 8 e o mapinha que eu queria mostrar por último não deu certo, né? Então, eu vou fazer correção, mas eu vou começar mostrando esse mapinha que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, é esse aqui, ó. Vocês desculpam que lá não deu certo, né? Então, aqui, ó. O primeiro fuso horário brasileiro, repetindo o que eu expliquei para vocês no mapa lá de vocês, só que eu achei que aquele mapa está um pouco confuso, não é? Então, nesse mapa, nós temos aqui, ó. O primeiro fuso horário é o -2 em relação a Londres, né? Esse aqui é o segundo fuso, terceiro fuso, quarto fuso, quinto fuso em relação a Londres, mas é o primeiro do Brasil. Ele abrange apenas ilhas oceânicas, não é? E ele é 2 horas atrasado em relação a Londres, é 30 graus de longitude oeste. O segundo fuso do Brasil é esse aqui, é o maior, que abrange os maiores estados, e é onde está Brasília, que é a hora oficial do Brasil, tá? O terceiro fuso do Brasil e quarto fuso em relação a Londres é esse aqui, que é os 60 graus de longitude oeste. Ele está 4 horas atrasado em relação a Londres e abrange Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e o Amazonas. E o quarto fuso é 5 horas atrasado em relação a Londres, é o fuso 75 graus oeste, voltou a entrar em vigor em 2013 e abrange apenas o Acre e o extremo oeste aqui do estado do Amazonas. Tá? Eu achei que esse mapa aqui está mais claro, por isso que eu quis mostrar para vocês, tá? E esse outro mapa aqui é o mapa do horário de verão, mas esse, o livro de vocês, a apostila, o mapa estava bem claro, né? Então, os estados de amarelo são aqueles que adiantam o horário em 1 hora do segundo domingo de outubro ao segundo domingo de fevereiro. Vamos ver se esse ano, né, nós vamos ter ou não horário de verão, tá? Vamos passar agora para a nossa apostila, tá? No Em Classe. O primeiro aqui, vou até diminuir um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. Nós temos aqui um mapinha do Brasil, né? Falando do movimento da Terra, blá, 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 e fala, nesse sentido, preencha corretamente as lacunas a seguir. Um pesquisador partindo de João Pessoa, na Paraíba, para Roraima, então ele vai sair daqui, da Paraíba, né? PB, para Roraima, ele vai em qual direção, tá? A apostila aqui, ela teve um errinho, tá? Eu gostaria que vocês escrevessem aqui para mim, que na verdade é NE, não é porque que é NE, é do Nordeste para Sudoeste, desculpa, para Noroeste, tá? Então a gente vai colocar aqui e vocês escrevam aí para mim, por favor, tá? Então é só você colocar aqui para mim, ó. Você vai trazer para cá, ó. Tá? É de Nordeste para Noroeste. Você vai sair daqui do Nordeste para Noroeste. A pessoa que foi digitar aqui digitou errado, mas foi só uma letrinha e acabou dando problema, né? É sempre assim, porque a pessoa que digita nem sabe o que a matéria, né? Não é a pessoa que faz a apostila. Número 2 está assim. Em uma etapa de uma competição aeronáutica internacional, uma equipe formada pelos aviões A e B tem a seguinte tarefa para realizar. O avião A deverá sair às 13 horas, hora local, da Vila dos Remédios, em Fernando de Noronha, lembrando que está no primeiro fuso horário, com destino a Manaus, no Amazonas, tá? E o Manaus está 2 fusos horários atrasados, né? O avião B poderá sair da cidade da Vila dos Remédios após a chegada aí do avião A em Manaus. Para realizar essa tarefa, os pilotos receberam as seguintes informações técnicas. Vila dos Remédios está no primeiro fuso horário do Brasil, Manaus está no terceiro. Então, aí já dá menos 2 horas, né? E o voo será entre as duas cidades de 8 horas, tá? Então, se vai sair 13, né? 13 menos 2 horas do fuso horário, 11. Mais 8 horas de voo, 19. Então, o avião vai pousar em Manaus às 19 horas. Aí, quer saber de você que horas que esse avião vai levantar voo lá na Vila dos Remédios? Pousou em Manaus o avião A às 19. Se Manaus está 2 horas atrasado, é só acrescentar 2 horas. Vai decolar lá de Vila dos Remédios às 21 horas, tá?
Então, aqui tem toda uma explicação teórica para vocês, mas eu coloquei aqui mais facilzinho, tá? Este mapa, sim, né? Esse mapa aqui tá do jeito que eu gosto, tá? Olha só, não é? Então, aqui nós temos o primeiro fuso horário, não é? Que é apenas ilhas oceânicas. Com esse tom aqui de amarelo, nós temos o segundo fuso horário do Brasil, que é 3 horas atrasado. Nesse tom de amarelo mais forte, quase sei lá que cor que é essa, né? Uma cor muito esquisita, não é? É menos 4 horas. E aqui no Acre, que é rosa, menos 5 horas, tá? Aí quer saber de você o seguinte. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam comigo. O avião vai sair do Rio Branco às 10 horas da manhã. Então, a primeira coisa que você faz, vem cá no mapa e coloca. Então, aqui é 10, aqui é 11, aqui é 12 e aqui é 13. Não é isso? Porque o Acre está atrasado em relação ao resto do Brasil todo. Aí pergunta para vocês o seguinte, deixa eu diminuir um pouquinho aqui para ver se dá para visualizar o mapa enquanto a gente responde. Qual a hora, né, no Rio de Janeiro, no momento da decolagem? Se ele decolou aqui às 10, aqui é 12. Que horas o passageiro estaria marcando, né? O passageiro estaria marcando, caso ele não tivesse acertado as horas. Tem que voltar aqui e olhar quantas horas de viagem. 4. Né? Então, se ele não acertou o relógio, 10 mais 4, 14. Que hora no Rio de Janeiro, no momento do pouso? É a hora que era da decolagem, que é o 12, mais 4 horas de voo, 16. Em Rio Branco, no momento do pouso, no Rio de Janeiro. Né? Se aqui agora é 16, aqui vai ser 15, aqui vai ser 14. Né? Em Londres, no momento da decolagem em Rio Branco, você quer 10, 10 mais 5, 15. Então, a resposta ficou 12, 14, 16, 14 e 15. Letra B de bola, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho de novo o tamanho, para ficar mais fácil para a gente entender, né? Aqui está falando, né, que o horário britânico vai entrar no horário de verão, adiantando 1 hora a partir de sábado, né, dia 30 de março. Aí assim, com base no texto e seus conhecimentos sobre o assunto, responda. Que tipo de alteração um passageiro que chegar ao aeroporto de Londres no dia 1º de abril, proveniente da cidade de Recife, deverá fazer em seu relógio? Então, se ele saiu de Recife, que é Nordeste, menos 3, para Londres, ele teria que acrescentar 3 horas. Mas como Londres está no horário de verão, ele vai ter que acrescentar mais 1 hora. Então, ele vai adiantar o seu relógio em 4 horas, tá? A número 5 fala, entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados da região sul, sudeste e centro-oeste, os relógios permanecem adiantados em 1 hora, passando a vigorar o chamado horário de verão. Essa medida se repete todos os anos, visa promover a economia de energia, permitindo melhor aproveitamento da iluminação natural do dia, que é maior nessa época do ano. Não é? Letra A de amor. A número 6 fala, os estados que adotam o horário de verão em 2003 e 2004. Aqui está para nós, né, a observação aqui que o Tocantins aqui não adota, nem o Mato Grosso aqui, ó, né? Só os aqui de baixo. Aí fala, a exclusão de um grande número de estados brasileiros do horário de verão é explicada pela seguinte razão, né? A sua baixa latitude provoca uma reduzida variação na duração dos dias e noites ao longo do ano, né? Estão muito próximos do Equador, próximo do 0 grau de latitude, por isso eles não têm solstícios, então não podem ter horário de verão, tá? Vamos passar para o nosso caderno de exercícios. Nós corrigimos o último lá até o número 4, né? Então, aqui o número 5 está explicando para nós. Gostaria até que você colocasse aqui, importante, que eu gostei bastante desse texto aqui, né? Que fala, o sistema de fuso horário foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Aqui vai explicar todo o critério, né? Neste mapa, eu faço questão que vocês escrevam aquilo que eu falei. Então, este primeiro fuso do Brasil é o 30 graus oeste, tá? Esse segundo fuso aqui é o 45 graus oeste. Esse terceiro fuso é o 60 graus oeste. E esse fuso aqui do Acre é o 75 graus oeste. Todos atrasados em relação a Londres, não é? E aí, quer saber de você,
o seguinte, em relação ao fuso zero, que é Londres, aponte respectivamente os fusos correspondentes ao arquipélago de Fernando de Noronha, Goiás, estado de Rondônia e o Acre. Está na ordem, não é? Então, primeiro perguntou Goiás, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está no -2, tá? O Acre, -3. Rondônia, -4. E o Acre no -5. Então, é a letra B de bola, tá? Então, aqui já estava a resposta para você. Era só você olhar aqui embaixo que a resposta já estava aqui, né? No próprio mapa, tá? Coloca aqui nesse mapa para mim, importante. Ele é um mapa bom para você estudar aí para as provas, tá? A questão número 6, ela vai falar o seguinte. Em uma embarcação situada no Oceano Atlântico, está a 30 graus oeste em relação ao meridiano de Greenwich. Para chegar ao porto do Rio de Janeiro, a embarcação deverá seguir 12 graus sudoeste na bússola em direção à posição atual, quer dizer que vai passar para 42 oeste, né? Considerando que são 14 horas em Greenwich, a embarcação estava na meridiano, né? E que para chegar ao porto ela vai levar 8 horas, essa embarcação vai chegar a que horário no Rio de Janeiro? Eu fiz aqui para vocês verem. Então, Londres era 14 horas. O navio estava a 30 graus de longitude oeste, né? 30 menos 2 fusos em relação a Londres, então era 12 horas, menos 2 horas. O Rio de Janeiro está no 42, quer dizer que ele está no fuso 45. Então, quando o navio estava no 12, Rio de Janeiro estava no 11 horas. Mais 8 horas de viagem, 19 horas. Então, o navio vai chegar no Rio de Janeiro às 19 horas, tá? A questão número 7 é uma questão que eu acho muito bonitinha, que ela fala sobre a questão da morte do imperador do Japão. Agora, a morte do imperador do Japão a 1h25, no dia 25 de dezembro de 1926. Um fato bastante curioso ocorreu. No dia, a embaixada soltou a seguinte nota, né? No dia 24 de dezembro, a embaixada daquele país, no Rio de Janeiro, decreta luto pela morte dos seus soberanos e os jornais brasileiros anunciam: faleceu hoje o imperador do Japão, né? Por quê? Porque lá era dia 25, mas aqui no Brasil ainda era dia 24, né? Então, a confusão provocada no Brasil com o anúncio da morte do imperador, como é que você vai falar hoje, dia 25, né? Daquele ano, pode ser esclarecida por qual explicação geográfica? O Brasil está a leste aí da linha internacional de mudança de data, né? Então, o Brasil está 12 horas aí atrasado em relação ao Japão, tá? Então, lá era 1h da manhã, aqui no Brasil ainda era 13 horas, tá? Do dia anterior, que era o dia 24. Então, aqui fala número 8. Que horas devem marcar os relógios em Nova York, que fica no 5º fuso, né? A oeste de Greenwich, quando em São Paulo, que fica no 3º, então um está no 3º, o outro está no 5º, a diferença entre os dois é de 12 horas, 2 horas. Também a oeste, são 12 horas no horário de verão. Né? Então, para você saber a hora de Nova York, era só tirar a diferença de 2 fusos, 2 horas. 12 menos 2, né? 10. Só que São Paulo está no horário de verão, você tem que tirar mais 1 hora. Então, lá em Nova York são 9 horas, tá? A número 9 fala, em relação aos fusos horários, assinale a alternativa incorreta. A incorreta, que é a letra C, que fala que o Brasil possui três fusos horários, né? Como nós já aprendemos, desde 2013, o Brasil voltou a ter 4 fusos horários, tá? A questão número 10, ela fala o seguinte, um grupo de pesquisadores partiu de Brasília às 8 horas do dia 8 de março, rumo à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Sabendo que a diferença entre as cidades é de 5 horas, né? 5 fusos, então é 5 horas. E que o voo durou 8 horas, que horas eles chegaram em São Francisco, não é? Então, olha só, saiu de Brasília às 8. Para São Francisco é para a esquerda, né? Os Estados Unidos está a leste, menos 5. Mais 8 horas de voo. Então, eles chegaram lá às 11 horas, tá? Então, aqui a hora que saiu de Brasília, menos a diferença de fuso horário, que aqui já falou para você que a diferença é de 5 horas, tá? Se você saiu de Brasília e foi para São Francisco, para os Estados Unidos, você foi para a esquerda e a esquerda é menos. Aí você somou as horas de voo, tá? Então, a resposta é letra E, 11 horas. Número 11.
O Brasil tem instituído horário de verão, no entanto, não abrange todo o território nacional. Os estados excluídos do horário de verão são aqueles situados na porção intertropical, onde a variação diária, duração diária do período claro é imperceptível nas diferentes estações do ano, não é? A questão número 12 é uma questão que gastou um pouquinho mais aí de raciocínio de vocês. Eu fiz aqui o meu raciocínio para vocês acompanharem, tá? Então, ó, um jatinho particular levantou voo de uma cidade localizada a 15 graus de longitude oriental, no meridiano de Greenwich, do meridiano de Greenwich, às 22 horas de 10 de janeiro. Durante a vigência do horário de verão, em direção à cidade de São Paulo. São Paulo, então, no horário de verão. Depois de 9 horas de viagem, o avião pousa na capital paulista. Indica a alternativa do dia, a hora em que o voo deve pousar, né? Então, olha só, a cidade A era 15 graus de longitude leste, lá era 22 horas. São Paulo, você sabe que está a 45 graus de longitude oeste. Eu sei por quê. Porque você está no ensino médio, tem que saber, sim, quais são os estados que estão em cada fuso, tá? Você tem que saber lá qual... O que você tem que fazer? Guardar que Fernando de Noronha está no 30, guardar os estados que estão no 60 e que o Acre, um pedacinho do Amazonas, estão no 75. Todos os outros, sul, sudeste e nordeste, estão aqui no 45, tá? Então, olha só, para você sair do 15 para o 45, você vai passar pelo fuso 15, 0, 15, né, oeste, 30 oeste, 45. Então, você vai gastar 4 fusos, né? Você começa a contar do próximo. Então, é 0, 15 oeste, 30 oeste, 45 oeste. Você vai passar por 4 fusos horários. Então, a diferença é de 4 horas. Se você está indo de Londres, né, do leste para o oeste, você vai para a esquerda, e a esquerda é menos. Então, essa diferença vai ser negativa, é menos 4 horas. Então, você saiu às 22 horas, né? Menos 4, 18. Né? Então, aqui em São Paulo era 18 horas, quando o avião levantou voo lá na cidade A. O voo durou 9 horas, deu 27. Existe dia de 27 horas? Não existe. Quando acontece isso em fuso horário, você tem que tirar o dia, que é 24, tá? Então, vai ser 3 horas, tá? E tem 1 hora do horário de verão, que São Paulo está no horário de verão. Então, vai ser 4 horas do dia 11 do 1, tá? O dia mudou, passou 24 horas, tá? Então, é 4 horas do dia 11 do 1. Então, a resposta aqui vai ser a letra E, tá? A número 13 tem um desenho mostrando o movimento de translação e pergunta: identifique as figuras 1, 2 e 3, as estações do ano no hemisfério sul, né? Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, na 1, é inverno no hemisfério sul. Por que eu sei isso? Porque o norte está recebendo mais sol. A terceira aqui, verão no hemisfério sul. Por quê? Porque o hemisfério sul está recebendo mais sol. E só porque eu sei que aqui é verão e aqui é inverno, eu sou capaz de acertar número 2, que é a primavera. Que se ela estivesse sozinha, eu não saberia se era outono ou primavera, porque é equinócios, tá? Então, a resposta da letra A está embaixo dos desenhos. A letra B pergunta: explica a variação de iluminação para a cidade de São Paulo e Belém relacionando-se com o horário de verão. São Paulo tem iluminação diferente durante o ano, né? Solstícios. Por isso, adota o horário de verão. Já Belém tem a mesma iluminação durante o ano todo, ou seja, está sempre em equinócios. Por isso, não adota o horário de verão, tá? Gente, essa questão 14, eu fico pé da vida com essa apostila, porque eu amava colocar essa questão na minha prova, né? E agora não tem jeito, né? Então, era assim, ó, cuidado com o que você lê na internet, né? Que espetáculo! Foto do amanhecer da Europa e África, num dia sem nuvens, vista de um satélite em órbita. Observem as luzes ainda acesas em Paris e Barcelona. No entanto, em Londres, Lisboa e Madrid, é dia claro. O que está errado? A legenda da foto, não é? A Terra gira da esquerda para a direita. Então, a hora está adiantada do lado de cá, do lado da direita. E do lado da esquerda, a hora é atrasada. Então, não está mostrando amanhecer. A Terra não gira para o lado de cá, né? Aqui, deixa eu até escrever aqui para você, né? Aqui é oeste. Aqui é leste, né? Deixa eu pegar aqui o marcador para poder escrever, né? Então,
A Terra está girando de oeste para leste. Então, a hora adiantada é a hora do lado de cá. Não é? Então, a legenda que está errada, a foto está certíssima. Só que ela está mostrando o anoitecer. Aqui ainda é dia e aqui é noite já. Tá? Então, a foto do anoitecer. Então, a legenda é: a Terra gira para a direita. Então, as horas mais adiantadas estão à direita. Portanto, a foto mostra o anoitecer na Europa, né? Eu adoro essa questão e sinto muito dela estar aqui na apostila, porque senão, com certeza, você cairia na prova de vocês, tá? Muito obrigada, meninos. Espero que vocês tenham gostado de fuso horário. E quando a gente estiver juntinho, a gente vai fazer mais exercícios com os macetes para vocês, tá? Para fazer cálculo de fuso horário. Obrigada.